Aleluia! Fiquem em pé ainda. Eu acho tão lindo quando a gente se une como igreja, simplesmente para declarar o que a gente acabou de cantar aqui nessa manhã. O mundo lá fora agora, muitos, mesmo diante de uma pandemia, estão aí em festas, celebrando o que nós não devemos celebrar, a festa da carne. Mas eu e você estamos aqui porque nós sabemos a quem nós servimos, nós sabemos a quem nós adoramos. E eu quero te convidar a cantar novamente esse refrão que nós cantamos aqui no final do louvor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você pode ter essa convicção no seu coração? Diante de guerras, de lutas, de tantas confusões que estão acontecendo neste mundo que é do maligno, jaz do maligno, eu e você precisamos sermos convocados para estarmos de pé e declarando: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Declare, igreja. Porque é tão bom a gente declarar essa nossa verdade, porque Ele vive, eu e você cremos no amanhã. Amém? Estamos aqui numa conferência, já desde quinta-feira, aprendendo mais sobre essa palavra. Nós somos convocados. Quinta-feira à noite foi extraordinário, o Thales ministrou muito forte aqui sobre as nossas vidas, que somos um barro, né? Somos um vaso de barro, mas cheio da glória, da tocha do Senhor Jesus Cristo. Onde o Evandro nos inspirou a realmente permanecermos firmes nessa guerra, porque o Senhor é por nós, maior é o poder de Deus nas nossas vidas. E hoje o Senhor está trazendo para nós, diante dessa conferência Pulse, né, com esse tema convocados, a palavra: sejam praticantes da palavra de Deus. Nós precisamos demais, a cada dia, sermos praticantes da palavra do Senhor. Se nós queremos ser convocados, se nós queremos posicionar como os verdadeiros convocados pelo Espírito Santo de Deus para este tempo, Um dia uma pessoa falou assim: nossa, quando eu vejo a história de Paulo, de Davi, por que eu não nasci naquela época? Não, se você está aqui hoje, você está nos ouvindo pela internet, você nasceu para agora, para este tempo, e é para este tempo que eu e você temos que nos posicionar, sabendo quem nós somos em Cristo Jesus, como convocados do Senhor, para realmente fazermos a diferença por onde formos. Só que essa diferença só vai ser verdade para mim e para você, se nós conhecermos a palavra de Deus. Olha aqui como é lindo esse texto que está em Tiago. Eu quero ler com vocês, Tiago 1, dos versículos 22 ao 25, diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo esquecendo a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ai, sabe o que eu acho lindo na palavra de Deus, gente? Tudo que o Senhor nos orienta não é para Ele,
Entendeu? Não é que nós precisamos fazer para que Ele continue sendo Deus. Não, Ele já é Deus imutável, poderoso. Tudo que o Senhor nos ensina na palavra de Deus é para mim, para você. Por quê? Porque Ele quer o nosso bem. Ele quer que a gente possa viver nessa terra e ter uma vida, mas tê-la em abundância. Eu acho lindo esse final que diz assim, que eu e você possamos observar atentamente a lei perfeita, que traz o quê? Liberdade. E perseverar na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Para quê, gente? Para que seja feliz naquilo que você fizer. Você quer ser feliz naquilo que você faz? Você quer ser feliz na sua caminhada? Você quer ser feliz na sua profissão? Sabe, na sua faculdade, por onde você caminha? Então a gente precisa praticar a palavra de Deus, não é apenas ouvi-la, porque se eu e você simplesmente ficarmos como bons ouvintes, nós não seremos transformados. A Bíblia, ela não é um livro de informação, mas ela é um livro de transformação. Eu e você precisamos pegar a Bíblia, conhecer o que tem na Bíblia, mas aplicar na nossa vida diariamente. Nós estamos falando de um tema, convocados. Nós precisamos entender o que é isso. Diana, estou sendo convocado para quê, Diana? Para brilhar Jesus. Só isso? Se eu e você conseguirmos sermos realmente esse brilho de Jesus por onde nós formos, nós estamos cumprindo a nossa grande comissão, o nosso chamado, para que a gente possa dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ele que é digno da nossa vida. Então nós te chamamos, igreja, acorda tu que dormes, vamos se posicionar, vamos conhecer mais a palavra de Deus, vamos viver mais a palavra de Deus, para que a gente possa verdadeiramente nos posicionar naquilo que Deus tem para nós. Talvez você esteja perguntando assim, mas por que essa conferência? Essa conferência já existe, eu acho que uns 5 anos, né, Evandro? Uns 5 anos mais ou menos, né? E surgiu esse nome Pulse. Por que, Diana, Pulse, em pleno carnaval? O Senhor gerou isso diante do Geração Eleita, na vida do Evandro e da Thalita, né? Como um pulse, né? Um coração pulsando diante da escuridão. Um fôlego de vida. Então, gente, o mundo está aí desesperado, clamando por vida, por esperança, mas eles não sabem muitas vezes aonde buscar. E aí o Senhor me convida e te convida, dizendo que a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A criação está aguardando a manifestação minha e sua, dizendo, eu sou convocado, eu sou convocada, para que o Senhor brilhe através da minha vida, para que o Senhor possa resplandecer a face dele na minha face, e para que todos possam ver que neste mundo existe um único e suficiente Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, aleluia. E quando a gente fala que nós precisamos praticar a palavra, nós somos tão inspirados por tantos testemunhos que existem na palavra de Deus. Tantos testemunhos, e cada um deles foram convocados pelo Senhor. Davi foi convocado pelo Senhor, Josué foi convocado pelo Senhor, Abraão foi convocado pelo Senhor, e tantos outros nomes. Mas quando eu estava orando sobre essa conferência, sobre esse tema, convocados, o Senhor me soprou o nome de Daniel. E eu acho lindo a gente poder ver a excelência de Daniel. E eu vou ler com vocês o capítulo 6 de Daniel. Vou pular aqui alguns versículos, mas é importante a gente entender o contexto que Daniel estava. Daniel, no capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: E apareceu bem a Dário construir sobre o reino a 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Gente, olha como isso é profundo. Daniel, um homem de Deus, no meio de um reino, de muitas, milhares e milhares de pessoas, foram tirados 120, dos 123, e desses 3 ele iria ser
literalmente escolhido pelo rei para ser o primeiro sobre todo o reinado. Sobre todo o reinado. Eu acho lindo quando fala aqui que ele tinha um espírito excelente. E a palavra de Deus também diz assim, gente: dê honra a quem merece honra. Eu quero pedir para o nosso pastor ficar em pé, nosso pastor Marcos. Pastor, eu preciso dizer uma coisa para o senhor. Enquanto eu estava estudando essa palavra, lendo essa palavra, e aqui apareceu: então mesmo Daniel se dirigiu desses príncipes e presidentes, distinguiu desses príncipes, desses presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Nós temos aqui, como o cabeça dessa igreja, juntamente com a pastora Vânia Arantes, o pastor Marcos Arantes. E é impossível conviver com ele e não sentir essa certeza de que ele é um excelente representante, de ter um espírito excelente. Existe promessa profunda sobre a vida do Senhor, pastor. Ergue a sua mão, vamos profetizar sobre a vida do nosso pastor, do nosso apóstolo, que aqui diz que ele foi escolhido pelo rei para ser constituído sobre todo o reino. Pode ir, pastor, pode ir. O Senhor te deu o espírito de excelência. Ao ler essa palavra, eu vi a Daniel na sua vida. Eu vi um homem corajoso, um homem que não tem medo de ser convocado para essa grande guerra. Um homem que poderia ter feito qualquer outra coisa nesses últimos tempos, mas escolheu ser que nem Daniel, peitando as formas deste mundo, peitando os preconceitos, o blá 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 deste mundo, e se levantando como um verdadeiro espírito de excelência para reinar. É tempo do Senhor reinar. É tempo que o Senhor te levantará sobre reis, sobre rainhas. O Senhor te colocará como cabeça de muitas e muitas gerações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, igreja, se você está vindo hoje aqui pela primeira vez, se você tem pouco tempo conosco, nós podemos, como igreja, como filhos, como liderança dessa casa, orar e realmente declarar isso sobre a vida do pastor Marcos. Porque ele não tem medo de levantar a esposa dele, que é a Vânia Arantes. Talvez muitos falam assim: nossa, mas o pastor é tão quietinho, o pastor não aparece. Vem para os bastidores, vê quem é o nosso pastor. Não é não, pastora? Vem para o bastidor, ver a fortaleza e o homem de Deus que ele é. E quem convive com ele sabe do que nós estamos falando. Nele existe um espírito excelente. E quando eu lia isso, pastor, o seu nome gritava dentro do meu coração. E a gente faz isso como igreja, reconhecendo o seu valor, reconhecendo o seu sim, reconhecendo que o Senhor foi o primeiro convocado para que essas portas pudessem estar abertas. Então nós te adoramos, Jesus Cristo, por tudo aquilo que o Senhor já fez sobre a vida do nosso pastor, em nome de Jesus. Mas a gente sabe que a guerra não é pequena. E quanto mais nós crescemos, mais guerra nós enfrentaremos. Um dia eu vi uma frase que dizia assim: quando nós somos pequenos, nós lutamos as guerras dos pequenos, de criança. Mas quando nós crescemos, nós começamos a lutar as guerras dos adultos. Trate adulto como adulto. Entende? Então nós não podemos hoje querer estarmos num patamar espiritual maior. Estamos vivendo neste ano de 2022 a glória do Senhor em novos níveis nessa igreja. Novos níveis de glória, novos níveis de entrega, novos níveis de guerra. Entende, gente? O mundo espiritual é real. É real o mundo espiritual. E aí nós precisamos saber nos posicionar. Olha o que aconteceu quando Daniel foi escolhido entre todos para ser o primeiro perante o rei. As pessoas que estavam ali, perto de Daniel, não eram os que estavam longe não, viu, gente? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu e você vamos ser muitas vezes traídos, machucados, humilhados, não por aquele que não nos conhece. Até porque por aquele que não nos conhece não dói. Entende como Satanás arma? Nós somos muitas vezes afligidos, machucados por aqueles que nos conhecem. Porque aí realmente a ferida é feita, a dor é real. E aquelas pessoas que estavam juntos com Daniel não queriam ver Daniel como o maior de todos. E aí armaram. Foram até o rei e falaram assim: rei, nós precisamos fazer aqui um novo decreto. Vamos colocar aqui que ninguém se proste diante de nenhum Deus, com letra minúscula, né? Nesses próximos 30 dias.
E aí nos bastidores eles falaram o quê? Para a gente conseguir algo contra Daniel, a gente precisa conseguir algo contra o Deus dele. Porque Daniel não vai falhar com o Deus dele. E aí fizeram esse decreto. E o rei foi convidado a assinar esse decreto. Então, durante 30 dias, ninguém poderia adorar a outro Deus. Ninguém poderia fazer suas petições. Mas Daniel sabia que ele era um convocado. Daniel sabia para que ele tinha sido chamado. Você sabe para que você foi chamado? Você sabe para que o Senhor te convocou? É tempo da gente acordar e saber para que o Senhor nos chamou. Ou se você está na sua faculdade, é lá que o Senhor está te usando hoje. É para lá que o Senhor quer usar a sua voz profética. Você está dentro da sua casa, é lá. Com as pessoas que chegarem até você, com seus vizinhos, com seus parentes. Você está dentro de uma empresa, você está dentro de uma fábrica, é lá que o Senhor vai te usar. Um dia eu tive um convite do Senhor de largar minha profissão, largar tudo, para viver um tempo de missão com o Senhor. E eu fiz isso porque o Senhor me chamou naquele tempo. Gente, mas não usem experiências pessoais como doutrinas de vida. E eu lembro que naquele período chegou uma médica muito importante, muito bacana. Ela sempre atendia também voluntariamente muitas pessoas lá na nossa igreja em Fortaleza. E ela chegou para mim e falou: Diana, meu sonho era largar tudo que nem você está fazendo e viver o meu chamado no Senhor. Ai, como eu queria. Aí eu falei: não, amada, eu sabia o trabalho que ela fazia, eu sabia quantas pessoas ela atendia. Ela era uma das menores médicas na área dela da cidade. Ela abriu o consultório dela para receber aquele que não tinha dinheiro para pagar. Eu falei: querida, o Senhor está te chamando para este lugar. Você foi convocada para o seu consultório. Você foi convocada para abrir as portas e atender aquele que não tem condição de pagar o nível da sua consulta. Você foi convidada para salvar vidas. Vocês entendem? Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser missionário no sentido de um título formal. Você vai ser empresário, você vai ser faxineira, você vai ser bombeiro, você vai ser policial. Mas aonde nós estivermos, nós somos convocados pelo Senhor. É o entendimento que eu sou convocado para ser luz aonde o Senhor me colocou. E é isso que nós não podemos recuar. Venha a guerra que for, nós os colocaremos em pé, porque o Senhor é que luta em nosso favor. E aí, diante de tudo isso que Daniel estava vivendo, as pessoas falaram que quem se prostrasse diante de algum Deus durante esses 30 dias seria jogado na cova dos leões. E diante desse decreto, saiu o decreto hoje. Qual foi a postura de Daniel? Não vou mais não. Meu Deus, vai ser jogado na cova dos leões. Eu não posso ser jogado na cova dos leões. Talvez eu e você vivemos outras covas dos leões hoje. Não vamos me posicionar não. Se eu me posicionar, não vão mais me chamar para o tal churrasco. Não vamos me posicionar não, porque se eu me posicionar, ninguém vai gostar mais de mim. Se eu falar sobre isso, eu vou ser excluído. A quem você serve? Tem uma pergunta brandando aqui hoje, nessa manhã. A quem você serve? Quem te domina? Quem te controla? Qual é o seu projeto? Qual é o seu foco? A quem você tem negociado a sua vida? É tempo da gente saber quem nós somos. É uma questão de identidade, é uma questão de valor, de saber quem nós somos em Cristo Jesus, de saber que somos convocados para este tempo, para brilhar a face de Jesus por onde nós formos. E como nós precisamos nos conhecer, gente. Como nós precisamos conhecer o chamado de Deus na nossa vida. Como nós precisamos saber para onde é que Deus está nos orientando. E o que fazer e como fazer. Não se meta em qualquer lugar também não. O diabo muitas vezes está cheio de pratos de lentilhas, de engano. Querendo oferecer para tantas e tantas pessoas. O mundo está lá fora, está gritando por socorro. Mas eu e você precisamos ir mediante uma palavra do Senhor. Precisamos ir mediante um chamado do Senhor. Cada um no seu lugar. Tinha aquele ditado, cada um no seu quadrado? É bem isso. Eu lembro uma vez, eu já trabalhava com presídio. Atendi presídio durante 6 anos da minha vida. E aí chegou um tio meu, primo da minha mãe, mas eu chamo de tio, e falou assim para mim: Diana, vamos lá na maçonaria comigo? Quero levar você lá, você fala tão bem e tal. E aí eu fui orar e falei: não, não tenho nada para fazer lá. Eu tinha um testemunho de um pastor amigo de um
eu era amiga do filho dele, e esse pai do meu amigo, que era um pastor, ele foi chamado para fazer um culto dentro de uma maçonaria. E ele foi, porque Deus deu uma palavra para ele ir. E ele falou que muitas vidas se renderam ao Senhor. Ele foi chamado para isso. Eu fui chamada naquele período da minha vida para atender presídios. E lá o Senhor me dava graça. E aí eu falei, não preciso vir nesse lugar aí, tio, muito obrigada. Eu vi uma vez um missionário dizendo que o Senhor levou ele para um campo, dizendo aqui haverá uma grande festa, fique aqui que eu vou te usar. E aí ele chegou lá e começou a ver as tendas serem montadas. Tendas e tendas e tendas e tendas. Ele falou, onde eu estou? O que vai acontecer aqui? E aí de repente começou a acontecer uma grande feira de ciganos, de cartomantes, aqueles que lêem a mão e tal. E ele, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me trouxe para um lugar desse? E o Senhor foi soprando para ele, arma uma tenda. Arma uma tenda. E deixa eu te usar. E aí ele armou uma tenda e ficou sentadinho lá. E começou a receber. E começou, é isso que te digo, o Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo destrona isso da sua história e coloca o poder de Deus na sua vida. E ele começou a declarar para cada vida que entrava naquela tenda. E ele falou que foi um período de muita salvação. Mas por que ele estava lá, gente? Porque ele foi convocado para aquele lugar. Quando eu fazia trabalho no presídio, eu chamei minha irmã querida para ir lá fazer um trabalho comigo. Ela saiu de lá e disse assim, me chama para qualquer lugar, mas eu não dou conta de vir aqui. E tá tudo bem. Você entende que nem todo mundo vai fazer o que você faz? Durante o período que eu estudei, eu tinha uma amiga minha que era médica. E ela foi chamada para trabalhar lá na praça 7 de setembro em Belo Horizonte com os hippies. Um dia eu fui com ela, eu não dei conta. Gente, o Senhor tem um lugar para você. Não se compare com ninguém. Olhe para o chamado que Deus tem sobre você. Seja onde for, seja um convocado do Senhor. Seja a luz para brilhar. Tiana, o Senhor está me mandando ir nas favelas, mas eu tenho medo. Ah, meu querido e minha querida, se o Senhor está te chamando, se é a voz do Espírito Santo te chamando, vai, porque Ele é contigo e Ele é por ti. Entende que não dá mais tempo para eu e você sermos intimidados. Ai, não sei. Senhor está falando com você, você sabe que é o Senhor. A gente sabe quando o Senhor nos chama. A gente sabe quando o Senhor nos levanta. Então nós precisamos nos posicionar neste lugar de convocados, porque somos convocados pelo próprio Deus. E Daniel, gente, não hesitou. Saiu o decreto, mas ele sabia quem ele servia. Ele servia ao rei Dário ou ele servia ao Senhor Todo-Poderoso? Mesmo diante desse decreto, ele não teve medo de colocar a sua vida em risco. Será que eu e você estamos dispostos a colocar a nossa vida em risco pelo Senhor? Eu gosto de viajar um pouco na minha mente, né? E quando eu falo isso, eu imagino assim, gente, né? O que nós estamos vendo aí terrivelmente lá na Ucrânia, uma guerra real. Mas imagine aí, umas pessoas chegarem na sua casa, Deus me livre e guarde, né? Mas com arma, com tantas coisas, e dizendo, você serve ao Senhor Jesus Cristo ou não? Com uma arma na cabeça. Você já parou para pensar sobre isso? Qual seria a sua resposta? Qual seria a nossa resposta se nós fôssemos afligidos a ponto de perder a própria vida para negar Jesus ou não? Nós temos que pensar sobre isso, igreja, porque muitas vezes nós lidamos com o Senhor de forma muito superficial, de forma muito rasa, como diz o ditado popular, meia boca. Eu sou crente quando me convém, se não me convém eu não sou não. É tempo de sermos convocados, sim, mas nos posicionarmos conhecedores da palavra de Deus, praticantes da palavra de Deus, amando a palavra de Deus e sabendo a identidade que temos em Cristo Jesus. E o que é lindo, Daniel, mesmo diante de todo aquele decreto, se prostrou diante do Deus dele 3 vezes ao dia, como lhe era de costume. E aí, qual foi a consequência dele? Ele se prostrou, ele adorou o Senhor, mas existia um decreto sobre a vida dele. E ele foi lançado na cova dos leões. Mas deixa eu acabar de ler aqui com vocês. O próprio rei, que teve que cumprir aquele decreto, cumprir aquele chamado, ele amava Daniel.
E a Bíblia fala que ele ficou a noite toda em oração e em jejum, clamando pela vida de Daniel. E logo que amanheceu o dia, o rei saiu do seu quarto, do seu palácio, e foi correndo lá à cova dos leões, com pressa. A palavra fala assim, ele se levantou cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei caso que o teu Deus, a quem tu serves, será que ele pode ter te livrado dos leões, Daniel? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que eu não fosse afligido, nenhum dano me acontecesse, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda nem tinham chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmagaram todos os ossos. A gente fala: Diana, mas que injustiça! Diana, aqueles homens. Ontem o Evandro falou sobre isso aqui. Quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos o Deus que nós servimos, pode se levantar a guerra que for, pode se levantar o inferno, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para nos sarar, para nos transformar, para cuidar de nós. Gente, é tremendo ouvir dizer que nada aconteceu a Daniel. Por quê? Porque o Senhor mandou os anjos dele a fechar a boca daqueles leões. E eu amo a palavra de Deus que diz: os anjos do Senhor trabalham em nosso favor. Você pode acreditar nisso? Que os anjos do Senhor estão trabalhando em seu favor? Então a gente não tem que temer. A gente tem que ter coragem, ousadia para ir para frente. Ah, Diana, mas tem um mundo mal. Tem. A palavra de Deus lá em Apocalipse fala que 1/3 dos anjos caíram. 1/3. Ficou quantos? Muito mais, 2/3. Para quê? Para trabalhar em nosso favor. Para trabalhar em nosso favor. Essa guerra não é só tua. O Senhor é contigo. O Senhor, Ele é por ti. Deixa o Senhor guerrear em teu favor. Não recue, igreja. Não recue, igreja. Vamos avançar. Vamos avançar naquilo que o Senhor nos chamou. Porque fiel e justo é aquele que vive e cuida de mim e de você. Não dá mais tempo para a gente brincar. Não dá mais tempo para a gente falar assim: não, vamos por aí, vamos deixando as coisas acontecerem. Não, nós fomos convocados a romper as regras deste tempo. Que regras, Diana? A Bíblia fala que existe uma forma do mundo. Existe uma forma. Você sabia disso? Todo mundo tem que ser assim. Todo mundo tem que pensar assim. Todo mundo tem que agir assim. E nós não podemos ter medo de nos posicionarmos naquilo que nós acreditamos. Sabe, gente, eu sinto que as coisas vão dificultar lá fora, sim. A forma está politicamente correto, aquilo que eles querem que seja, contrapondo a vontade de Deus. Sabia que Deus ama cada um de nós, mas Ele abomina o nosso pecado? E nós precisamos dar nome para os nossos pecados, para que a gente saiba aquilo que tem nos separado do Senhor. Um dia eu estava num churrasco de família, com pessoas que eu amo muito, e uma jovem chegou para mim e disse assim: eu sou bissexual e Deus não me ama, Diana. Por que Deus não me ama? E eu falei: não, querida, Deus te ama e te ama muito, mas Deus não tem isso para você. Deus te fez, Deus não errou quando Ele gerou você. Ele te fez mulher para que você se relacionasse com o homem, porque essa é a vontade do Senhor. Mas o Senhor te ama, e o Senhor tem algo novo para você, para cuidar de você. Enquanto eu falava, eu e ela quietinha ali na mesa, porque ela que me perguntou, né? A gente tem que
representar, apresentar Jesus para as pessoas e deixar essa vontade das pessoas saberem o que você tem. O que você tem? O que você tem? Por que você age assim? Por que você fala assim? E eu estava ali quietinha, conversando com ela, explicando, ensinando, respondendo uma pergunta que ela tinha me feito. E aí, de repente, a mesa que nós estávamos começou a ser lotada. Pelos pais, pelos tios, e um povo já se posicionando na mesa em pé, olhando para minha cara. E aí a mãe, a tia da pessoa, da jovem, olhou para mim e disse assim: Diana, o que você está ensinando aí, hein? O que você está falando? Tipo assim, não venha com a sua doutrinazinha de Jesus, não. Não venha falar de Jesus, não, porque a gente não quer. Tipo assim, sabe? Mas como é família, né, foi mais delicado o negócio. Diana, o que você está ensinando aí? O que você está fazendo? Aí eu falei, não estou fazendo nada não. Estou respondendo a pergunta que ela me fez. Quem pergunta quer saber, não é assim? Então eu não vou ficar calada. Eu respondi a pergunta que ela fez. E aí começou a maior guerra pra cima de mim. Não, porque não é assim. Porque aí eu estava sentada, né, gente? Fui convocada. Levantei. Aí falei, peraí, para. Só dizer uma coisa. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu amo. E a mim cabe o direito de dizer, isso não é normal. Vocês têm o direito de pensar e achar o que vocês quiserem, mas me dê o direito de dizer que isso não é normal. Porque o problema é que as pessoas hoje em dia pensam, falam o que querem e não nos dão mais o direito da gente falar que não é normal. E aí eu disse, eu tenho o direito de falar que não é normal. E alto lá, porque eu não sou homofóbica. Homofóbica é quem sai na rua batendo, machucando, judiando, maldizendo as pessoas. Falar que eu não acho que é normal, porque o meu Deus não erra quando cria as pessoas, não é homofobia. É o meu direito de pensar, é o meu direito à liberdade também. Levanta, igreja, levanta, igreja. Nós estamos sendo oprimidos a nos calarmos. Nós estamos sendo oprimidos a silenciar a verdade do Senhor, porque é mais fácil ser bonzinho e aceito em toda a multidão. E ali diante de pessoas que eu amo, que eu cresci junto, que é da minha família, eles tiveram que se calar. Porque eu não sou homofóbica quando eu digo que Deus não erra. Eu não sou homofóbica quando eu digo que você foi feita mulher e você foi feita homem. Eu tenho o direito de dizer porque é o que eu creio. E esse é o Deus que eu sirvo. Oh! E eu não quero falar aqui, gente, que com uma fala dessa a gente consegue mudar o mundo. Não é isso, não. Porque vai querer mudar quem quer. Muda quem quer, ninguém muda ninguém, não. Quando eu ia para o presídio, às vezes eu trabalhei uma época numa FEBEM, e os jovens querendo brincar, eu levava o microfone. Eu ficava lá na quadra, vamos aqui sentar, para a gente adorar Jesus. Vamos aqui sentar, para a gente conhecer a palavra de Deus. Aí um dia eu estava aí, e o Senhor falou para mim, deixa o microfone, não leva. Aí eu falei, Jesus é muito grande, né? Mas vamos ver. E muitas vezes, mesmo com o microfone, eles não paravam. Eram jovens, adolescentes, que cometeram algum delito. E aí um dia eu cheguei lá sem microfone. E as pessoas, você está sem microfone, como é que nós vamos fazer? Eu falei, vamos falar, no tom da voz. Quem quiser, vem aqui receber. Jesus é muito valioso para a gente ficar dando ele na feira, como banana. E nesse dia eu só levantei a voz e falei, galera, nós vamos ter agora o culto aqui. Quem quiser parar de jogar bola e vir ouvir a palavra de Deus, vem para cá. Abaixei o tom da voz e fui para um cantinho lá, sem microfone, e começamos a adorar. E começamos a falar do Senhor. E aqueles que com o microfone muitas vezes não ouviam, vieram e foram atraídos, sentaram em silêncio para receber o maná que vinha do céu. Entende que nós precisamos saber o nosso valor. Nós precisamos saber o nosso valor. Nós precisamos saber o que a gente carrega. O que a gente carrega dentro de nós. Meu filho está numa escola, tem 4 aninhos. E aí, toda escola faz Halloween, vamos fazer Halloween. Falei, não, isso não vai passar batido não. Fui lá na escola. Diana, você foi na escola porque você acha que eles vão deixar de fazer o Halloween? Não, gente, não vamos ser bobinhos não. Eles não iam deixar de fazer a festa do Halloween. Que quem procurei no Google, Halloween é a invocação aos demônios. Mas eu sou crente. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E eu não vou compactuar com essas coisas. E eu fui lá, diante de uma reunião com a professora, eu falei, olha, eu não concordo, eu não aceito vocês fazerem isso.
Sabe, são crianças, vocês estão vestindo crianças de demônio, de caveira, para celebrar o quê? Não, mãezinha, fica assim não, é besteira, é só para catar doce. Eu falei, então veste eles de branco para catar doce. Veste eles de amarelo, de vermelho, deixa eles brincar procurando doce no jardim. Mas não de caveira. Não com uma festa com o nome Halloween. Eu quero só que você me diga, querida, o dia que vai ser. Porque o dia que for, meu filho não vem para essa escola. E eu pensei seriamente de não colocar ele aqui por causa dessa escola. Por causa desse dia. Ela, mas só por causa de um dia? Eu falei, então por isso que ele está aqui. Mas esse dia ele não vem. Então só me diz. Porque eu não vou compactuar com isso. Entende, gente? Será que se mais mães crentes se levantassem e reclamassem nas escolas, e reclamassem aonde fosse, nós iríamos ver o Halloween empestado nessa cidade, no mundo todo? É porque está tudo bem. Ai, é tão bonitinha a decoração. Sabe, gente? É tempo a gente se posicionar. E depois eu fui ver as fotos, meu filho não foi naquele dia. Eu fui ver as fotos da escola daquele dia. Mães investindo dinheiro e maquiagens artísticas caríssimas para transformar crianças inocentes em literalmente caveiras. E caveira é morte, não é luz. Não é vida que Jesus tem para mim e para você. Então, igreja, o Senhor nos convida através dessa conferência. Levanta, levanta, tu que dorme e anda. Levanta, levanta para fazer a vontade do Senhor. Levanta para que todos possam ver de quem você é. Você foi convocado para quê, igreja? Para que você está convocada? Sabe, não dá mais conta da gente ser convocado. Hoje em dia nem coloca mais a Bíblia embaixo do braço para vir para a igreja, né? Que a gente usa tudo no celular, no computador. Mas não dá mais conta da gente vir pra cá como se fosse um clube social. Ah, quarta-feira eu tô lá, vendo as amigas, dando oi. Ah, domingo eu tô lá, vendo todo mundo, porque, né, é lá que eu vou conhecer as pessoas. É pequeno demais isso. O Senhor não te chamou para esse lugar. O Senhor te chamou para você mergulhar. Te chamou para mergulhar porque Ele fala que nas profundezas tem tesouros escondidos que Ele vai dar para quem for buscar. O Senhor te chamou para você viver uma vida acima da mediocridade. É uma vida enquanto todo mundo está falando, não tem o que fazer, né, Guilherme? Quando todo mundo fala assim, 1 ano desempregado, não tem dinheiro para comprar uma pizza? Mas é um sei lá o quê. Diante desse fato, ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. E ele sabe quem ele serve. Ele vai para o quarto orar. Ele vai para o quarto orar. Senhor, eu só preciso disso hoje, uma pizza e uma Coca-Cola. É isso que eu preciso de ti. E o Deus que vem em secreto atende o clamor do teu povo. Levanta quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, para atender a súplica e o clamor dos seus filhos. Você tem um pai, você tem um pai, você tem um Senhor. Pode se levantar que é Ele que trabalha em teu favor. Pode se levantar que é Ele que guerreia as tuas guerras. Me veio um testemunho aqui. Nós temos uma empresa aqui em Franca, eu e meu esposo. E um dia meu esposo chegou para mim e disse assim, você acredita que eu ouvi hoje uma fala? Chegou uma pessoa de uma determinada empresa aqui em Franca, que era colocado lá só para contratar serviços, mas nós já tínhamos um serviço garantido com essa empresa. E aí ele falou assim para o meu esposo, minha filha, eu vou liberar esse serviço aqui para você, tá certo? Minha filha vai casar e você libera aí um presentinho para minha filha, vai dar tudo certo. Aí meu esposo me contou, né? Eu falei, mas cão, tu é cão, mas nós somos filhos do Deus vivo. Falei, não é presentinho não, primeiro eu não conheço a filha, não sei quem é ela, não tem nome nem endereço para mim. Não vou no casamento dela, não sou amiga dela. Por que eu daria um presente de casamento para ela? Não coloque nome naquilo que tem nome já, que é pecado, que é erro, que é corrupção. Aí eu falei, amor, isso é seta do diabo para nossa vida. Nós não conhecemos essa menina, nós não temos nada com ela, nós não vamos nesse casamento. Isso não é presente de casamento, isso é corrupção. E nós não vamos participar disso. E nós juntos olhamos um para o outro e sabemos o que nós vamos perder? Sabemos. Dói no bolso? Dói muito. Tem funcionário para pagar salário, tem tanta coisa para se fazer, mas nós sabemos o Deus que nós servimos. No outro dia o Milton chamou essa pessoa lá na empresa, olhou bem na cara dele e falou, querido, obrigada, mas não tem presentinho para sua filha, não tem nada não. Aí o cara olhou e falou, então você já sabe, né?
Eu tenho outras empresas precisando desse serviço. O Milton falou, fique à vontade, mas não tem presente para sua filha. Você quer o final dessa história? Ele olhou bem no olho do meu esposo e disse assim, né? Agora você é crente. Eu imaginei que você não fosse fazer isso. As pessoas estão nos olhando. As pessoas estão nos observando. As pessoas querem saber o que vai sair da sua boca. Mas você não era o crente que estava lá na casa de oração? Mas você não era... E você fala isso? E você aceita o dinheirinho aqui por debaixo dos panos? Mas você aceita aquilo ali? Você aceita acolá? Acorda, igreja. Nós somos testemunho vivo para essa cidade. Nós somos testemunho vivo para as pessoas que estão nos assistindo. Diana, é fácil? Não, porque ninguém aqui é perfeito. Ai de nós que achar que nós somos perfeitos. Por isso que nós precisamos fazer que nem Daniel. Ir lá se humilhar, orar e clamar e pedir salvação e pedir ajuda para diariamente batalhar nesse mundo mal. E vou confessar mais. Doeu. Não foi um serviço pequeno não, foi um serviço de meses que nós perdemos e perdemos mesmo. Doeu no bolso, doeu na empresa, fez muita falta, mas nada nos faltou, porque aquele que é fiel e justo, Ele nos honra. Ele nos honra, e nós não fizemos nada para prejudicar esse Senhor, nada, mas Ele não durou no cargo muito bom que Ele tinha, nem 6 meses, o Senhor tirou Ele de lá. Vocês entendem, gente, que a nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra ela é espiritual, e muitas vezes o Senhor pede para que eu e você possamos fazer o quê? Eu sou um convocado do Senhor, e aqui, diabo, você não tem acesso. Isso eu não quero, isso eu não aceito, isso eu não compactuo. Basta o nosso não muitas vezes, para que a sujeira fuja de nós, para que o prato de lentilha seja jogado lá no inferno, e não perto da nossa vida e da nossa história. E aquele que é fiel e justo vai nos respaldar, vai cuidar de você. Eu sinto no meu espírito claramente que pessoas têm realmente aceitado os convites malignos deste mundo só pela palavra medo. E medo não vem do Senhor. Nós já falamos isso aqui na quinta-feira à noite, na sexta-feira à noite, no sábado à noite. Medo não vem do Senhor. Nós precisamos nos posicionar. Diferente de medo é dependência, gente. Não é que nós não vamos mais ter medo de tudo e vamos ter uma altivez que vem da força do nosso braço. Não. A nossa força vem de Cristo Jesus que habita em nós. A nossa força é do Todo-Poderoso. Diana, nós somos seres humanos, somos. E diante das aflições desse mundo, nós vamos tremer, nós vamos ficar preocupados. Nós vamos realmente... E qual é a nossa escapatória? Correr, como fez Daniel. Se ajoelhar e ficar ali com o Senhor. Senhor, eu não dou conta não, mas me ajuda, Senhor. Me dá coragem de sair, Senhor. Me dá coragem de vencer, Senhor. O Senhor é comigo, manda os teus anjos trabalharem em meu favor. Vai na minha frente, Senhor, guerreia a minha guerra, porque eu não estou sozinho. O Senhor vai na minha frente, o Senhor é comigo e Ele é por mim. Senhor, aquilo que eu não dou conta, o Senhor faz por mim, porque eu sou teu, Pai, meu coração é teu. Eu sou teu, Jesus, eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Será que é difícil para mim e para você estar nesse lugar? Você entende que o Senhor não quer que a gente carregue uma cruz que seja maior do que as nossas condições? Mas aquilo que Ele já nos deu, ande segundo tudo isso que você já recebeu. É o que a pastora tem dito, não dá mais para zerar a glória do Senhor. Acabou o culto, zerou, vamos embora, depois a gente volta. Não! Sai nesse nível de glória. Vai para sua casa nesse nível de glória. Trabalha nesse nível de glória, de consciência da presença do Espírito Santo com você. Sabe, vive nesse nível de glória, para quando a gente se ajuntar aqui como igreja, nós já estaremos em novos níveis de glória. Sabe o que é engraçado, gente? A gente vai se contaminando muitas vezes sem perceber. Eu achei muito engraçado. Eu falo, meu pastor, gente, vai ser sempre meu pastor Costa Neto de Fortaleza, pastora Neném, meus pastores aqui, né? E aí o meu pastor Costa Neto lá de Fortaleza postou esses dias no Instagram. E quem o conhece também sabe. Lá em Fortaleza tem 2 times, né? O time de Fortaleza e o time de Ceará. E o time de Fortaleza é conhecido como Leão. E o Ceará como Vovô. E ele é Ceará roxo, né? Tudo dele é Ceará, é vovô, sabe? Ele vive e fala do Ceará dele, né? Só que ele começou a discipular uns jogadores de futebol e tal. E eles foram para onde?
pro Fortaleza. E aí lá tá esses jogadores de futebol, amigo dele, tudo lá no time Fortaleza. E aí ia ter um jogo do Fortaleza. E aí chamaram ele. Ô pastor Costa, vem aqui orar com a gente, nos abençoar e tal, não sei o quê. Maior é o Senhor, maior é o reino de Deus, né? Aí o pastor Costa falou, não, eu vou sim, vou sim. Aí ele falou que foi, né? Tava lá, orou com eles, abençoou, que ele já acompanha esses homens há um bom tempo. E aí ele acabou ficando para assistir o jogo. Só que, gente, lá é muito forte. É Corinthians e São Paulo aqui, entendeu? A guerra é grande. Você for corintiano, você não pode falar que você gosta do São Paulo e vice-versa. E lá é o Leão e o Vovô. E aí foi muito engraçado que ele disse, né? Todo mundo conhece ele, que ele é o Ceará Roxo. E aí ele sentou lá para assistir o jogo do Leão. E aí ele falou que em pouco tempo ali, né, naquela atmosfera da torcida, e o jogo acontecendo e tal, de repente ele tava, vai Leão, não sei o que, né? Aí ele parou e falou, eu? Gritando Leão? E aí o ensinamento disso tudo, cuidado nos lugares que você está indo. Cuidado com os lugares que você está frequentando. Rapidamente a gente se transforma e nem vê. Para ele era um absurdo um dia ele gritar leão, e ele estava lá gritando leão, porque ele estava no meio da torcida do leão, né? Isso é um exemplo simples de um time de futebol. Mas quais são os exemplos da nossa vida, da nossa realidade, que nós estamos muitas vezes deixando tudo isso nos contaminar, que nós estamos deixando tudo isso nos afligir? Acorda, igreja, acorda. Esteja no lugar deste, perigoso, audacioso, se o Senhor te colocar ali para estar. Não vá com as suas próprias pernas, porque a cilada pode ser grande. Eu já vi gente acabar, entre aspas, com a sua vida por causa de uma noite, por causa de um convite, por causa de um tudo bem. É só um dinheirinho aqui errado, só uma vez. O Senhor nos chama para sermos um povo convocado com a palavra muito simples na boca. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Tem horas que é sim, sim, tem horas que é não, não. Não dá para viver no meio termo com o Senhor. Não dá para brincar de ser crente. E eu falei de Daniel, do Antigo Testamento. Mas me veio uma mulher tão linda do Novo Testamento, que eu quero usar ela como inspiração para mim e para você. Como uma mulher que foi convocada pelo Senhor. Daniel viveu lindamente a convocação que ele teve de Deus. No Antigo Testamento. Aí você pode dizer assim, Diana, mas no Novo Testamento tudo é graça, tudo é bondade. Calma lá, a graça está derramada sobre nós. Mas a consciência da graça é a verdade da palavra de Deus. A graça não nos leva para uma libertinagem que a gente faz o que quer, da hora que quer, do jeito que quer. Não. Graça só é graça quando ela está inserida dentro da palavra de Deus. Por isso que hoje nós estamos falando, sejamos praticantes da palavra de Deus. Se a gente quer viver a verdadeira graça do Senhor, nós precisamos viver a palavra do Senhor. E eu particularmente amo falar dessa mulher, porque as pessoas acham, né? Principalmente os católicos muitas vezes, que o crente não gosta de Maria. Não, o crente não gosta de Maria, mãe de Jesus. Gente, Maria, mãe de Jesus é uma mulher linda. Daria eu ser um pedacinho do dedo do pé dela. Uma mulher temente ao Senhor, uma mulher apaixonada pelo Senhor, uma mulher que sabia o lugar dela. E que no primeiro milagre de Jesus, quando ela estava naquela festa de casamento, as pessoas chegaram para ela e disseram assim, Maria, pelo amor de Deus, o que a gente faz? E Maria foi a primeira a dizer, vai lá e faz tudo o que o meu filho te mandar fazer. Ela não disse assim, fica aqui que eu vou lá interceder por você. Vou resolver o BO e vou voltar com a resposta. Não mesmo. Maria sabia quem ela era, ela ficou no cantinho dela, ó. Eu sou serva do Deus vivo. E disse assim, vai lá você quer alguma coisa com meu filho? Vai lá até ele, você tem acesso, você tem de liberdade de chegar até Jesus e dizer para ele, Jesus, me ajuda. E ela ficou no lugar dela. Mas eu quero voltar desde o início aqui. Maria é uma virgem, uma jovem. Na época os estudiosos falam que ela tinha em média de 13, 14, no máximo 15 anos. E ela recebe a visitação do Espírito Santo. O Espírito Santo fala para ela, você dará uma luz, porque o Senhor achou graça diante de você.
Maria era um ser humano como eu e você. Deixa eu dizer uma coisa. Maria era um ser humano como eu e você, que tinha falhas, dificuldades, como Abraão, como Davi, como Daniel. Mas ela sabia que ela tinha graça diante de Deus. Maria é a mãe biológica de Jesus. Maria não é a mãe de Deus. Entende a diferença? Maria é a mãe biológica de Jesus. Ela ofereceu o seu ventre para receber o fruto do Espírito Santo, que era a vida de Jesus Cristo. E aí o anjo chega para ela e diz assim, no Lucas 1, versículo 30. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-se-ás o nome dele de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço nenhum varão? E respondeu o anjo, disse-lhes: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este já é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então disse Maria, eu amo isso, gente. Então disse Maria, versículo 38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Como Maria me ensina e te ensina. Ela simplesmente disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua vontade. Sabe o que eu acho lindo, papais e mamães? Nós somos espelhos para os nossos filhos, né? Depois dessa história aqui, passaram-se 33 anos, e existia esse filho do ventre dela, orando num jardim, sabendo que a ele esperava uma cruz, uma morte de cruz. E ele respondeu da mesma forma: Senhor, se puder, passe de mim esse cálice, mas se não, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer. O Senhor nos chama como igreja para simplesmente sermos convocados para dizer: eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer. Maria, ao dar essa resposta, ela sabia que estava correndo um risco de vida muito grande. Ela poderia ser apedrejada até morrer, porque era uma virgem, não estava casada. Como é que ela estava grávida? Mas ela, sem medo das consequências, ela ergueu a mão e disse: cumpra em mim o teu querer. Casa de Oração Franca, todos que estão na internet nos assistindo, nós dizemos nessa manhã: levanta, acorda diante deste mundo mau, e o Senhor espera de mim, de você, simplesmente: eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer. Assim como fez Daniel, assim como fez Maria, assim como fez Jesus. Diana, mas as consequências são grandes, mas nós sabemos a quem servimos. Nós sabemos a quem servimos. E para aqueles que sabem, o Deus que serve, o Deus que realmente pode fazer grandes coisas por mim e por você, não podemos ter medo, não podemos recuar. É tempo de vivermos o novo de Deus. E eu quero te convidar, igreja, fique em pé. Diante desse feriado de carnaval, nós estamos aqui dizendo: Senhor, não importa o que o mundo fala, não importa o que está acontecendo no mundo lá fora, nós queremos que o Senhor cumpra em nós o teu querer. Alguém aqui, diante disso tudo que nós falamos nessa manhã, está disposto a dizer ao Senhor: Senhor, cumpra em mim o teu querer. Diana, mas eu já tenho o Senhor no meu coração, eu já tenho um relacionamento com Ele,
Mas sabe o que o Senhor coloca no meu coração nessa manhã? O Senhor está nos chamando para novos níveis. Se você já anda com o Senhor há muito tempo, hoje é dia de novidades de vida. O Senhor tem presentes espirituais para derramar neste lugar, mas é para aqueles que realmente entenderam que são convocados para este novo nível. Até aqui foi bom demais andar contigo, Jesus, mas nós queremos mais. Nós queremos mais, porque não acabou. Não, tem muito mais do Senhor para mim e para você.